Alô, comunidade do ICL, eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que chega sempre às 5 horas da tarde ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu mando um abraço para todas e todos que nos acompanham também depois, não no ao vivo, mas no material que fica aí gravado, o ICL Urgente, um resumo do dia com notícia e análise a quente dos fatos que marcaram esta quarta-feira. Eu tenho a companhia, mais uma vez, do Bruno Concílio, já a postos na nossa redação para atualização das notícias. Bruno, boa tarde. E temos já a nossa enquete aí também programada, né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de ir lá no chat do YouTube ver a nossa enquete de hoje. Olha só, hoje a gente quer saber de você o seguinte: por que o Flávio não consegue encher um evento? Aí tem 3 alternativas. A primeira é, não tem o apelo do Jair. A segunda, Master e Tarifaço sujaram a campanha dele. Ou a terceira, o bolsonarismo só tem força nas redes. Olha, Rodrigo, eu acho que o Master e o Tarifaço deixaram o Flávio radioativo, assim, né? Por um lado, sim, né, Bruno? Ele perdeu aquele encanto junto à militância que ia para as ruas seguindo mais o Jair. Fora que ele realmente não tem o carisma de Jair Bolsonaro, mas segue fortíssimo. O bolsonarismo segue fortíssimo, vai ser uma eleição muito dura. O fato do Flávio não conseguir levar gente para as ruas não quer dizer que ele não leve gente para a urna. E é isso que deve preocupar todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Pessoal, Nicolas Ferreira, deputado e candidato à reeleição lá por Minas Gerais, tentou lacrar nas redes sociais gravando um vídeo que mostrava preços inflacionados, preços muito acima do normal nos supermercados. A extrema-direita descobriu que não adianta falar só da questão moral ou só de fatos assim que eles costumam lidar contra as mulheres. Não, eles querem também entrar no debate da economia, mas estão entrando com mentira. O Nicolas gravou esse vídeo para causar comoção, bombar nas redes, olha ele aí. Nós não vamos rodar o vídeo, porque é dar voz para alguém que está mentindo, mais uma vez. O valor das coisas que ele mostra não é bem esse. E aí, o repórter do ICL, Guga Noblat, que é muito atento ao debate nas redes, resolveu, vou tirar a prova dos 9. Vou lá para o supermercado em Brasília, que é uma das cidades mais caras do Brasil, né? O Guga foi para o supermercado em Brasília e fez a mesma compra que o Nicolas fez na gravação do vídeo. E encontrou preços reais dos produtos com um resultado muito diferente. Peço para você acompanhar. O vídeo tem 3 minutos e é uma aula de jornalismo para desmentir fake news de Nicolas Ferreira. Vamos assistir. Durante muito tempo disseram que a política era apenas um programa para você assistir. Enquanto eles falavam, você escutava. Só que eles esqueceram de uma coisa. Agora o controle tá nas suas mãos. Ei, não é porque um político encosta o dedo na tela e usa uma linguagem um pouquinho mais nova que ele vai conseguir te fazer de trouxa, te enganar, né? Ainda mais se for um político como o Nicolas Ferreira. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Alguém que finge que é novo. Sim, queremos ser blindados mesmo. Mas que age como um velho político, enriquecendo de maneira inexplicável, andando em jatinho de banqueiro mafioso, fazendo o uso da fé para ganhar voto. Ou você não lembra, né? Quando Caim matou Abel com a ponto .40. Claro, inventando fake news atrás de fake news. Vocês conhecem o Nicolas. Dessa vez, acorda, ele inventou mais uma. Vamos conferir o preço do supermercado, o preço que ele apresentou dos produtos no vídeo dele. Já reparou que tá dando pra comprar com R$100 hoje em dia? E os preços em um supermercado tradicional aqui de Brasília, o que eu faço compras. E vamos comparar e mostrar a realidade para você. Acorda. Café Melita, a mesma marca que o Nicolas toma, né? 500 gramas para não ter diferença de peso. O valor dele, R$ 45,99. Aqui no mercado, que eu compro R$ 26,99 no atacado, R$ 28,99 no varejo. Quer comprar só um? R$ 28,99. O do Nicolas, quase R$ 46. Daí você vê a maldade. Porque não tem, acho que nem se tivesse um mercado no aeroporto vendendo café Melita, ia ser tão caro quanto no mercado do Nicolas. Daí você vê que ele tá querendo enganar. No vídeo do Nicolas, o que ele menos fakeou foi o leite. Tava R$ 5,99. Foi o preço que eles mais chegaram perto da realidade aqui, ó. R$ 4,99. Tem até uns mais baratos. Meu amigo tá levando 3. 3, tá valendo, né? É, tá bom.
Porque não tá tão caro, né? Não tá tão ruim. R$5,99 já sobe um pouquinho. Tá bom. Agora, a picanha R$162, hein? Não dá, né? Só no Fantástico Mundo do Nicolas. Então, picanha maturada no varejo R$79, é isso? Se for o quê? O quilo? O quilo tá R$79. Como é que ficou R$162 a picanha que o Nicolas mostrou no vídeo? Não te enganando ou é você que tá querendo enganar? No videozinho lá, o feijão carioca pago pelo Nicolas tava o quê? R$11,99. R$11,99 aqui no mercado que eu faço compras. Tá R$8,99 no atacado, R$9,49 no varejo. De novo, Nicolas. De novo, pagou mais caro? Você não parece ser tão ingênuo assim na política, mas na hora de fazer compras, só te passam pra trás, menino? Tá aí, gente. Mais um preço superfaturado pelo Nicolas. Numa cartela de 20 ovos, ele pagou R$29,99. Aqui é uma cartela com 30, tá? R$18, R$17,99. Agora, uma cartela de ovo branco com 20, tá quanto? Tá R$13,99. Aí não dá, Nicolas. Assim, você tem que achar que todo mundo aqui reza pra pneu ou acha que alienígena vai intervir na eleição pra acreditar nisso. Mas tá aí, gente. Na conta do Nicolas, café, ovo branco, feijão carioca, leite, picanha, tudo somado, ele gastou R$255,96. R$256 arredondando. Já eu, aqui, ó, comprando os mesmos produtos, gastei R$137,36. Quase R$120 de diferença. Nicolas, não dá, Nicolas. Não dá pra continuar fazendo política, enganando o povo. Mas é assim, gente, que eles fazem, fingindo que estão querendo conversar com você aí do outro lado da tela, só pra fazer você de trouxa de novo. Não votem quem mente. O Guga foi lá e mostrou. Mostrou que os preços do Nicolas estavam puxados para cima para fazer política. Eu estou dizendo que não tem inflação, estou dizendo que está tudo barato? Não. Mas tem um limite. A tabela que nós mostramos aí na matéria, acho que a gente pode até colocar de novo no telão, mostra que o Nicolas gastou o dobro, praticamente o dobro, né? R$256 o Nicolas, 137 o Guga. E olha, o Guga não foi em nenhum lugar assim afastado, é o supermercado perto da casa dele, uma área de classe média lá de Brasília. Então, o Nicolas forçou a mão para fazer política, é mais uma mentira de Nicolas Ferreira, desmentida com jornalismo. Por isso que eles não gostam de jornalista. Parabéns, Guga. Bela matéria que apareceu primeiro no N1 de hoje cedo. Eu fiz questão de mostrar aqui de novo. Para fechar esse bloco de Nicolas Ferreira, olha só, o Flávio Bolsonaro esteve em Belo Horizonte esta semana, na terça-feira, ontem, né? E o Nicolas Ferreira estava ao lado dele. Só que na hora de falar dos aliados, o candidato à presidência preferiu não citar o deputado. Por que será, hein? O Nicolas ficou incomodado. A gente tem esse vídeo também para registrar esse momento bastante curioso nesse início de campanha de Flávio, ao lado de Nicolas, que não é citado pelo candidato. Vamos ver? Depois da minha casa, que é o Rio de Janeiro, começar aqui a campanha por Minas com o pé direito, com um palanque tão forte como nós temos aqui esse ano em Minas. Temos aqui o Flávio Rosca, nosso candidato ao governo, um candidato ao Senado, que é o nosso Domingos Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado Sávio, os parlamentares, candidatos a deputado estadual e federal, talvez... Ele olha para o lado, os parlamentares, mas não vou citar não vou dar o nome desse rapaz, porque dizem que o Nicolas está, inclusive, se preparando para, em 2030, ter o partido dele. Ele quer virar dono de um outro partido para ser também o dono da extrema-direita, deixando de lado a família Bolsonaro. Tem essa disputa. É claro que dessa vez eles vão juntos, mas é aquele junto, mas não tanto. Junto, mas sem citar o nome do Nicolas. Curioso isso, né? Bom, por enquanto, na campanha de rua, o Flávio está fracassando. É a nossa enquete de hoje. Né? A gente teve alguns atos de rua, né, campanha, em que faltou gente para o candidato do PL, principalmente quando se compara as mobilizações que o pai dele fazia. Tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais, faltou gente para apoiar Flávio Bolsonaro na rua. Eu lembro que em 2022 eles diziam: o Jair põe gente na rua, o Lula não põe. E o Lula ganhou a eleição. O fato de eles não colocarem gente na rua, repito, não quer dizer que não terão voto. Mas os números que o Bruno vai trazer para a gente agora indicam que o Flávio não tem a capacidade de mobilização do pai. Naquela imagem fechada que apareceu no telão, até dá a impressão que tem bastante gente, mas não tem não. Bruno, traz para a gente aí o balanço do que foram esses primeiros dias aí para o Flávio.
Rodrigo, até agora o Flávio não conseguiu se provar no quesito reunir gente, que é até um quesito bem importante, né, para quem está concorrendo a presidente da República. Em Minas foi bem ruim mesmo. Na noite de segunda, o Flávio foi a um evento em um ginásio em Belo Horizonte, que inclusive chegou a atrasar 1 hora. Só que, segundo a apuração do UOL, o ato estava tão vazio que a impressão foi que a organização esperou o local dar uma enchida para começar o evento. No final, nem a presença de Nicolas Ferreira fez o ato do Flávio ficar lotado. E tem mais, para tentar driblar o espaço vazio, a campanha de Flávio usou imagens fechadas, escondendo o público. Agora, segundo um levantamento feito pela USP, o ato de abertura de campanha na praia de Copacabana no domingo não conseguiu juntar nem 9.000 pessoas no evento. E esse número é muito menor do que os atos convocados pelo pai dele, Jair, como você citou. Para ter uma noção, em setembro de 22, o Jair conseguiu reunir cerca de 64.000 pessoas, segundo esse mesmo monitoramento da USP. Tá faltando gente, né, Rodrigo? Tá faltando gente na rua e sobrando gente, robô, gente paga nas redes. E um auxílio luxuoso das próprias plataformas que estão empurrando os conteúdos da extrema-direita, como já era esperado. Então, nas redes, eles são fortes. Nas ruas, é desproporcional, né? Falta gente. Você viu a imagem ali que o Bruno mostrou do ginásio ali em Belo Horizonte? Parecia campanha de vereador, não de presidente da República, né? Aquela imagem do Flávio... olha isso, gente. É um ginásio assim com meia dúzia para receber um candidato à presidência. Depois eles fecham só naqueles 100, 200 que estão ali perto do palanque e parece que tem gente. Na praia de Copacabana, como disse o Bruno, 9.000 pessoas. O Jair Bolsonaro colocou no mesmo lugar 64.000 em 2022. Mas claro, tinha máquina, tinha o governo, tinha o Malafaia, tinha as igrejas botando gente, levando de ônibus. Dessa vez não tinha. Ainda assim, 9.000 pessoas, muito menos do que o Lula, que colocou mais de 20.000 pessoas em Vila Euclides, onde nós estivemos, eu estive, no ato histórico ali no estádio. A campanha de Flávio Bolsonaro decidiu que ele só vai participar de debates no primeiro turno quando Lula também estiver presente. A estratégia deve tirar Flávio do debate na Band, que está previsto para o próximo domingo, já que Lula não deve ir. E essa estratégia busca impedir que ele se torne o principal alvo dos outros concorrentes, que também disputam votos da direita, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e o Renan Santos. A preocupação é que sem Lula ali no púlpito, no palco, né, dos debatedores, os concorrentes de direita concentrem ataques contra Flávio, para tentar tirar o Flávio do segundo turno. Além disso, caso ele chegue ao segundo turno, vai precisar do apoio desses concorrentes. E aí a campanha avalia que não seria bom ele acumular conflitos com possíveis aliados. Então, se o Lula não for, o Flávio também não vai. Nesse da Band, no próximo domingo, nenhum dos dois deve estar, esvaziando o debate da Band. A estratégia também reforça a tentativa de Flávio de construir uma campanha centrada na polarização. Extrema-direita com Flávio, Frente Democrática contra Lula. Polarização em que os outros são apagados da história. Essa é a tentativa do Flávio Bolsonaro. Vamos falar de pesquisa, gente? Tem pesquisa nos estados, né? Aliás, vamos começar pela pesquisa no Distrito Federal. Celina Leão, atual governadora de direita, era vice e virou governadora, lidera a pesquisa que foi divulgada hoje, pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje. Celina Leão, no primeiro turno, candidata à reeleição. Ela é do Progressistas, bolsonarista, tem 34% dos votos. Em segundo, José Roberto Arruda, ex-governador, foi cassado por corrupção, etc., mas ele tem 22% dos votos. Em terceiro, o candidato do PT, Leandro Grassi, tem 18%, depois Paulo Belmonte, do PSDB, 6%, e o Capelli, Ricardo Capelli, do PSB, 5%. Muita gente defende que Capelli e Leandro Grassi se unam, porque daí uma candidatura única de esquerda poderia levar esse candidato, que seria o Grassi, do PT, para o segundo turno contra a Celina Leão. Bom, no segundo turno, a Celina Leão hoje tem favoritismo, né? A gente tem aqui os números. Se enfrentar o Arruda, 42% para a Celina, 30% para o Arruda. Ele é atual governador, então larga na frente. Esses números podem mudar bastante. E se o adversário for o Grassi, do PT, como é que fica o cenário de segundo turno? Também a Celina Leão tem vantagem, nós temos aí a tela, a próxima tela para mostrar. A Celina Leão em vantagem, 51% contra 32% para o Leandro Grassi, do PT. E a disputa para o Senado, aqui tem um quadro interessante na disputa para o Senado no Distrito Federal. Michele Bolsonaro, conforme esperado, é favorita, tem 25%. Não é esse estouro de voto também, 25%, favorita. Como são duas vagas,
A segunda vaga tem uma disputa com duas candidatas de partidos de esquerda com boas chances. A Leila, do vôlei, do PDT, 17%. A Érica Cocai, do PT, 15%. E a outra candidata de direita, a Bia Kicis, também 15%. Tá tudo embolado aqui, então você tem duas candidaturas de direita, Michele e Bia Kicis, e tem um terceiro do novo, Sebastião Coelho, que está tirando voto da Bia Kicis e pode favorecer que as candidatas de esquerda, pelo menos uma delas, disputem aí a segunda vaga ao Senado no Distrito Federal. Érica Cocai e Leila do vôlei com chance na briga por essa vaga ao Senado no Distrito Federal. Vamos sair do Distrito Federal e vamos para São Paulo. Olha, em São Paulo, o favoritismo de Tarcísio de Freitas vai se consolidando segundo as pesquisas. Hoje o levantamento da Paraná Pesquisas mostra larga vantagem para Tarcísio no primeiro turno. Ele teria 50% dos votos contra 34, arredondando, né? 34 do Fernando Haddad. Com esses números, como os outros aqui têm percentuais muito baixos, com esses números o Tarcísio pode ganhar no primeiro turno. E se for para o segundo turno? Se for para o segundo turno, o Tarcísio também é favorito, tem larga vantagem, 53-37 num eventual segundo turno contra o Fernando Haddad. Começo de campanha, muita coisa ainda pode mudar, mas o Tarcísio larga com vantagem. O pessoal na redação mais cedo dizia, nossa, mas que diferença, o PT... Gente, o PT só 2 vezes conseguiu chegar ao segundo turno em eleição para governador. Uma foi na última, com o Haddad, que acabou perdendo para o Tarcísio. E a outra em 2002, quando o Genuíno disputou e perdeu para o Geraldo Alckmin, mas foi ao segundo turno e disputou ali, foi uma disputa até interessante em 2002. Geralmente o PT tem dificuldades no estado de São Paulo e o Haddad concorre mais uma vez e tenta tirar essa diferença. E para o Senado em São Paulo? Para o Senado é curioso porque a gente tem uma disputa bem mais acirrada com as duas candidatas apoiadas por Lula e Haddad na frente. Simone Tebet tem 31% para o Senado em São Paulo. Marina Silva está em segunda, com 30%. Os candidatos apoiados pelo Tarcísio são Guilherme Derrite, que está em terceiro, com 28%, e o André do Prado está em quinto lugar, com 16%. Aqui no meio tem o candidato do Partido Novo, Ricardo Salles, que divide votos com os outros de direita e, com isso, abre margem para que a Simone Tebet e a Marina Silva estejam aqui na frente. A Simone Tebet é PSB, tá? Tá errado aqui, não é PDT, não. Ela é do PSB, mesmo partido do Alckmin, né? Simone Tebet. De qualquer maneira, Tebet e Marina Silva estão na frente e o Guilherme Derrite, Ricardo Salles e André do Prado, 3 de direita, disputando e, com isso, dividem os votos, favorecendo as duas candidatas apoiadas por Lula e Haddad. O que pode acontecer aqui para o Senado? Para a gente ser bem realista, chegando perto da eleição, a turma que apoia o Tarcísio vai querer saber quem são os candidatos do Tarcísio para o Senado. E aí os candidatos, o Tarcísio tende a puxar essa turma para cima, que são Derrite e André do Prado, são os candidatos oficiais. Como o Ricardo Salles é um sujeito com muito apoio na direita, mesmo o Tarcísio mandando votar nos outros, é capaz do Salles atrapalhar o jogo e favorecer indiretamente a Simone Tebet e a Marina Silva. Nós vamos seguir acompanhando esses desdobramentos nas campanhas estaduais. A campanha para o Senado é muito importante, o ICL está de olho nesta eleição aí para o Senado em todos os estados. 2 vagas, se você ainda não sabe em quem votar no seu estado, são 2 vagas esse ano. Importante votar nos 2 candidatos progressistas que não sejam candidatos aí voltados para um ataque às instituições. Mas você sabe escolher. Bom, tem um dado interessante aqui, eu falei do Distrito Federal de São Paulo. Vamos falar do Ceará? No Ceará, o destaque de hoje foi o lançamento de uma chapa híbrida. Olha só isso, gente. O irmão mais novo do Ciro Gomes, chamado Ivo, que já foi até prefeito lá de Sobral, a terra deles no interior do Ceará, resolveu lançar uma chapa Lula lá, Ciro cá. O Ciro morre de ódio do Lula, fala mal o tempo todo, mas o irmão, o Ivo, essa aqui é a conta dele, Fala Ivo, é a conta dele no Instagram, tá nem aí. Lançou Lula lá para presidente, Ciro cá para governador. É curioso porque o Ciro, né, foi o motivo da briga da Michele com o Flávio. O Flávio, no papel, fez um acordo com o Ciro no Ceará. Mas o irmão do Ciro tá nem aí, né? Preferiu declarar apoio no Lula, até porque isso ajuda o Ciro. Ficar contra o Lula no Ceará não é bom negócio. Então o Ciro tá jogando na confusão. Finge que apoia o Flávio, mas não apoia. O irmão diz que é Lula lá e Ciro cá.
Vamos ver se isso vai dar certo até o final da eleição, mas vale pela curiosidade. Vai virar meme isso daí. Lula lá, Ciro Castro, só não sei se o Ciro está de acordo com o irmão. Lá são 3 irmãos, né? O Cid, candidato para o Senado, com o Lula. O Cid está com o Lula. O Ciro é anti-Lula. E o terceiro irmão fica no meio do caminho. Fica com Lula e fica com Ciro. Tá bom, uma família cheia de confusão. Pessoal, caiu na rede. Ministério Público Federal processou o candidato à presidência Renan Santos e o movimento que ele representa, o MBL, o movimento de agitadores de extrema-direita, né? Por discurso de ódio e discriminação contra povos indígenas do Baixo Tapajós, uma região do Pará. O Bruno Concílio tem mais detalhes sobre isso. Bruno, é com você. Rodrigo, o processo fala em propagação de discurso de ódio e racismo e também inclui o MBL, como você falou, o Movimento Brasil Livre, que é a organização fundada pelo presidenciável Renan Santos. Segundo a ação, ele publicou um vídeo na rede social em que usou termos pejorativos como vagabundos, picaretas e malandros para se referir aos indígenas. No começo do ano, os indígenas da região do Tapajós, no oeste do Pará, bloquearam o terminal portuário da empresa Cargill, em Santarém, no Pará. Eles permaneceram no local por mais de um mês em protesto contra o plano de hidrovias do governo Lula em rios da Amazônia e também invadiram a área interna da companhia. Além disso, o Renan questionou a identidade étnica das comunidades da região. E agora o MPF pede a retirada do conteúdo, retratação pública e o pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos. Rodrigo. Gostam de uma ofensa, de praticar ofensa, né? Esses caras aí do MBL. E o Renan tá nessa ação aí, candidato a presidente. Na corrida das eleições tem candidato sósia, tem ex-jogador de futebol, tem candidato meme e tem também os candidatos com mandado de prisão em aberto. É isso mesmo. Gente que devia estar na cadeia registrou candidatura. Um levantamento do G1 mostra que, no total, 9 candidatos nas eleições de 2026 são alvos de mandado de prisão, na verdade. Mandado de prisão. Então tá fácil para a polícia. Eles estão se candidatando. Ô Bruno, que história é essa? É mais uma bizarrice das eleições brasileiras, né? Olha só essa história, Rodrigo. No total, entre os 9 candidatos, 5 concorrem a deputado federal, 3 a deputado estadual e 1 a segundo suplente de senador. Até a publicação da reportagem do G1, o sistema do TSE indicava que eles estão concorrendo e que os pedidos de candidatura aguardavam julgamento, ou seja, podem fazer a campanha enquanto isso. E por mais bizarro que seja, essa existência de um mandado de prisão expedido contra o cidadão não impede automaticamente o registro da candidatura e não torna o candidato inelegível. E isso só acontece quando há uma condenação definitiva, quando ela suspende os direitos políticos ou quando a condenação por crime previsto na lei da ficha limpa. E, por fim, todos os 9 candidatos com mandado de prisão aberto envolvem dívidas de pensão alimentícia. Rodrigo, olha só. Quer dizer, os 9 têm mandado de prisão. Mandato eles não têm, tem mandado de prisão por não pagar a pensão alimentícia. Impressionante. Estamos falando de candidato com prisão decretada aí. Pessoal, e os candidatos sósias? Ontem a gente trouxe aqui a lista de sósias do Jair Bolsonaro e de gente que usa o nome do Jair Bolsonaro, mas pode ser o fim desses candidatos, hein? Ou de uma parte deles. O Ministério Público Eleitoral se manifestou contra o uso do nome de urna Alessandro Bolsonaro pelo candidato a deputado Alessandro Almeida, do Podemos do Distrito Federal, conhecido como Mito Uber, por sua semelhança física. Meu Deus, é ele aí? Rapaz, também é outro candidato a concurso de beleza aí, né? Ele é parecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende disputar uma vaga na Câmara Legislativa do DF e se apresenta politicamente com o sobrenome Bolsonaro, mas o Ministério Público não gostou disso, né, Bruno? Quer impedir que o candidato concorra com o nome de Alessandro Bolsonaro, é isso, né? Rodrigo, o Alessandro é um dos 29 candidatos, como você falou, que se apresentam com o sobrenome Bolsonaro, tendo ou não relação de parentesco com o ex-presidente. Já a candidatura dele pelo Podemos foi anunciada em julho, mas a manifestação do MPE coloca em xeque a proposta de usar o sobrenome Bolsonaro ao recomendar que a Justiça Eleitoral não autorize esse nome de urna. Só que a decisão final caberá à Justiça Eleitoral, que deve avaliar se isso pode ou não induzir o eleitor a erro. É uma notícia bem interessante que dialoga muito com o que a gente falou ontem, né, Rodrigo? E pode atingir os outros candidatos com o nome de Bolsonaro que não sejam, tenham parentesco com o próprio Jair, né, Rodrigo? Evidente, quer dizer, um filho usar Bolsonaro, um primo, Sim. Um sobrinho que tem o nome, ok. Agora,
essa festa de 29 por aí usando sem ter parentesco, essa decisão aqui pode ser replicada para outros casos e impedir o uso deste nome. Eu vou avançar aqui no roteiro, pessoal. Eu vou partir aqui para o item um pouquinho mais para frente, porque tem atualização importante falando em bolsonarismo. Um importante aliado da família Bolsonaro, que foi preso na Bolívia, o Fernando Cerimedo. Atenção, hein? O Ministério Público da Bolívia acusou o cidadão argentino Fernando Cerimedo de tentativa de homicídio. Tá aí o momento em que ele foi preso, na foto do jornal La Razón da Bolívia. O momento em que ele foi preso em Santa Cruz de la Sierra, no aeroporto, tentando embarcar, fugindo, né, para a Argentina. O Ministério Público solicita 180 dias de prisão preventiva para o Cerimedo. Ele vai cumprir essa prisão preventiva em Santa Cruz de la Sierra. A audiência de custódia estava marcada para esta quarta-feira. O Cerimedo está sendo investigado por esse ato aqui. Olha que impressionante. A ex-esposa dele aparece aí na tela, né, a Nádia Beller, e aí se aproximam dela dois sujeitos armados. A gente não sabe se o Cerimedo era um desses dois ou se contratou os dois capangas para cometer o crime. Eles dão 2 ou 3 tiros contra a ex-mulher do... Olha aí, ó. Eles chegam e atiram, a queima-roupa. Ela sobreviveu, gente, impressionante. A ativista Nádia Beller revelou que estava grávida de 4 meses. Deu uma entrevista dizendo que estava grávida e que o pai é o Cerimedo. Olha ela aí, ó. Uma entrevista no leito do hospital. Ela sobreviveu. Estou embaraçada, ou seja, estou grávida. A revelação da mulher que acusa Fernando Cerimedo pelo ataque num jornal lá da Bolívia. Ele, o Cerimedo, teria ido com a mulher, com a companheira que ele teria mandado matar, ela grávida. Os dois foram ao médico um dia antes do atentado, para ver como é que estava a gravidez. Ele é um ativista de extrema-direita, com atuação em vários países, atuou com Milei na Argentina, na eleição, como consultor, e atuou com Eduardo Bolsonaro e com a família Bolsonaro, fazendo lives, como essa que está aqui no telão, e depois também chegou a ser investigado pelos ataques às urnas eletrônicas aqui no Brasil. Então é um ativista de extrema-direita conhecido. Bruno, ele está sendo acusado também de ser uma espécie de pessoa que manejava o poder nos bastidores na Bolívia, apesar de ser argentino, né? E ele comete o crime na Bolívia, é isso, né, Bruno? Rodrigo, tem também essa outra história que o vice-presidente da Bolívia, o Edman Lara, acusou o argentino Fernando Cerimedo de exercer influência direta sobre o presidente Rodrigo Paz. E é importante falar que o vice e o presidente da Bolívia estão rompidos desde o fim do ano passado. Já segundo Lara, o Cerimedo interferia na comunicação oficial e na linha editorial de alguns meios de comunicação ligados ao governo, orientando conteúdos e definindo pautas. O vice-presidente questionou como alguém que não tinha cargo oficial, contrato ou salário público pôde ter acesso a esses espaços de decisão e exercer essa influência sobre a comunicação do país, né, Rodrigo? É impressionante o poder que tem esse Cerimedo. A gente ainda vai saber se ele recebe uma orientação lá de cima do Hemisfério Norte. Provavelmente sim. Um agente a serviço dos interesses dos Estados Unidos atuava e atua na Argentina, no Brasil, na Bolívia, mas agora está preso na Bolívia, acusado de tentar matar a companheira. Feminicídio. Bolsonarismo, extrema-direita e feminicídio sempre andam juntos. E nesse caso tem corrupção também. A companheira estaria ameaçando denunciar os casos de corrupção do Cerimedo, que, como disse aí o vice-presidente da Bolívia, atuava nos bastidores sem ter cargo nenhum. Com que poder? Por que ele estava lá? Quem bancava? É um caso para ser investigado, por isso que a gente está acompanhando tão de perto aqui no ICL Urgente. Bruno Concílio, obrigado aqui pelas atualizações. A gente tem a enquete, o resultado aí? Obrigado, Rodrigo. A gente tem sim um resultado aqui da enquete. Olha só, por que Flávio não consegue encher um evento? A que ganhou foi que o bolsonarismo só tem força nas redes com 47%. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Rodrigo. Só tem força nas redes, mas é bastante força para a gente ficar atento a isso. Mas está feito o registro. Que rua... No passado o Jair era bom na rua também, juntava gente. Dessa vez não estão juntando, não. Pessoal, na última quinta-feira o professor Castro Rocha apresentou uma aula exclusiva sobre como a mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Vai ter uma reprise hoje às 8 horas da noite, icl.com.br/reprise. Reveja o encontro com o Castro Rocha, que revela a origem do dinheiro da extrema-direita. É o famoso siga o dinheiro, follow the money. A aula do professor Castro Rocha. Como é que você se inscreve? Em icl.com.br/reprise. Vem aí o N2 com Gabi Varela, Chico Sal, também estarei por lá. O ICL Urgente volta
amanhã. Obrigado, gente. Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo, as boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, and a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.